Então tá, pessoal, avisando a todos que esta aula está sendo gravada e posteriormente será disponibilizada no Siga por meio do YouTube. Bom, beleza. Hoje, então, a gente terminou, falou de consumo, né, na semana passada, e a gente vai começar a falar, então, hoje vai continuar falando um pouco sobre consumo, e a gente vai esticar um pouco aí a nossa compreensão, né, a gente trabalhou com o sujeito que ele toma decisão em dois períodos, né, em todos os modelos sempre foi isso, o cara decide agora o tanto que ele vai poupar para a velhice, né, para a aposentadoria, principalmente, e agora a gente vai esticar um pouco o nosso entendimento para o sujeito que ele toma decisões baseado em N momentos da vida dele, tá? Então, ele tem um momento de vida agora e ele pode tomar essas decisões para frente, tá? Não precisa ser só 2 períodos, não. Embora os exercícios passados sejam importantes também, tá? Isso vai mudar um pouco a compreensão aqui, tornar ela um pouco diferente, tá? Não se esquecendo de compartilhar, né? É isso aí para vocês. Bem, solta um sim aí para mim, por favor. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Capítulo 15, expectativas, consumo e investimento. O Blanchard, ele, diferente do Menkel, ele junta os dois num capítulo só, que ele encontra ali, digamos assim, razão de fazer isso, né? Até amanhã vocês vão entender por que ele faz isso. O Blanchard, ele não vai dividir as teorias igual nós fizemos pelo Menkel, tá? Ele vai tratar tudo como um bolo só. Ele vai tratar tudo como uma ideia só. Ele fala aqui algumas coisas, mas não faz a divisão. A teoria moderna do consumo, que serve de base para essa seção, foi desenvolvida de maneira independente na década de 50 pelo Friedman, né? Aquele modelo da renda permanente, da Universidade de Chicago, que chamou de teoria do consumo da renda permanente. Beleza. E pelo Modigliani, que denominou de teoria do consumo do ciclo de vida. Vimos também, né? Então, ele está falando que os dois desenvolveram de forma independente. O Friedman de um lado e o Modigliani do outro na década de 50. Cada um deles escolheu sua denominação com cuidado. A renda permanente do Friedman enfatizava que os consumidores olhavam além da renda corrente, né? Aquela história da renda permanente e da renda transitória. E o ciclo de vida do Modigliani ressaltava que o horizonte de planejamento natural dos consumidores era a sua vida inteira, tá? Estão vendo aí, né? Então, ele está fazendo um resumão aqui. Bom, desde então, o comportamento do consumo agregado é uma área de intensa pesquisa por 2 motivos. O primeiro é a grande participação do consumo como componente do PIB, tá? E daí a importância de compreendermos as variações do consumo. E o segundo é a crescente disponibilidade de amplas pesquisas sobre consumidores individuais, né? Esse Panel Study of Income Dynamics, né? Que é um banco lá dos Estados Unidos. Aqui nós temos a PNAD, tá? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é uma pesquisa bem bacana aí, que a gente trabalha bastante. Isso aqui tudo é informação de microdados, tá? O que significa isso? Eu acho que a deles ela é mais ampla do que a nossa, porque a nossa não tem informação sobre consumo, é mais a renda, quanto que ela ganha, a raça da pessoa, se é homem, se é mulher, tem muita coisa de domicílio, né? Quantos banheiros a pessoa tem em casa, então é uma pesquisa bem ampla, tá bom? Que acompanha aí, desde 2011, tem acompanhado o mesmo grupo de indivíduos, aí tem toda uma forma lá deles fazendo esse estudo, mas a gente tem a nossa também, que é a PNAD, né? Aí depois ele vai pegar e vai falar. Enfim, você já percebe aqui o seguinte, né? Ele não está fazendo referência nem a Keynes, nem ao nosso nobre Fischer, nem a Kuhn, nem nada. Ele está pegando Friedman e Modigliani de cara, tá? E aí, qual que é a sacada que ele vai ter aqui? Diferente aqui, né? Do Blanchard.
ele vai focar muito na questão do valor presente, né? Que a gente falou um pouco utilizando ali o modelo do Fischer, mas só fez para 2 períodos. Então tá. Aí o começo aqui, como a gente está falando de valor presente, né? Para falar de valor presente, você vai ter que encarar que o consumidor, depois empresas, possui uma grande capacidade de previsão. Isso pode ser um problema, tá? Então, vamos considerar como hipótese que, certamente, com toda razão, pode ser considerada exagerada, mas que será uma referência bastante conveniente. Chamaremos essa hipótese da teoria do consumidor com grande capacidade de previsão. Tá? Como consumidor com grande capacidade de previsão decidiria quanto consumir? Então, grande capacidade de previsão é o seguinte: você agora, estudando, tá, sabe, você tem uma ideia razoavelmente boa quanto que vai ser o seu salário depois de formado. E como que o seu salário vai evoluir ao longo da tua vida. Aí, isso vai variar de profissão para profissão. Quando você é professor, é bem razoável você fazer isso, né? Porque funcionário público, o din-din cai lá todo final do mês, então uma vida razoavelmente mais confortável de quem está no mercado de trabalho, né? Mas em várias profissões, você mais ou menos, quando você está numa empresa e quer ficar nela, você tem mais ou menos um horizonte aí daquilo que você espera, aquilo que você deseja, aquilo que você quer, né? Então você tem lá algumas previsões. Olha, se eu ficar nessa função aqui na minha empresa, eu vou ganhar X. Só que se eu continuar e tal, e eu mudar para uma outra função, para um cargo de gerente ou supervisão, eu vou aumentar tanto. Então, assim, algumas coisas você tem em mãos ali, né? Sabe que não pode fazer bobeira para não ficar desempregado, enfim, né? Mas então, vamos supor então que você tenha uma certa capacidade de fazer esse tipo de previsão, tá? Bom, e aí, continuando aqui, ó, primeiro somaria o valor. Como um consumidor com grande capacidade de previsão decidiria quanto consumir? Ele agiria de 2 etapas. Primeiro, somaria o valor das ações e dos títulos que possui, né, o valor de seus saldos em conta corrente na poupança, o valor da casa própria menos a hipoteca, e assim por diante. Ou seja, tudo aquilo que você conseguiu juntar na tua vida, e aqui, naturalmente, você está vendo que tem uma grande pegada aqui de cara de americano, né? Lá os caras colocam muito dinheiro em ações, né, muito mais ações do que títulos, né? O valor dos seus saldos em conta corrente, né? Aí o dinheirinho que você está guardado ali, na poupança, e aí essa coisa de hipoteca aqui que eles trabalham muito mais do que a gente, né? O brasileiro não é muito de ficar fazendo hipoteca. Aqui no Brasil, aí vai depender muito de pessoa para pessoa. Tem muita gente que coloca dinheiro em ação, tem pessoas mais conservadoras que vão preferir colocar o dinheiro em fundos, tá bom? Mas, de qualquer maneira, na medida que você consegue trabalhar, se você não consome sua renda toda, né, algum dinheiro aí, algum dinheirinho você vai começar a poupar, isso faz parte, né? Isso daqui, essa parte que você junta aqui, é a parte da noção de riqueza financeira e riqueza imobiliária, né? Imobiliária, ou seja, que está imóvel, tá? Que está sobre a situação de, por exemplo, uma casa, né, um carro, tá? Tá assim, já foi alocado em algum recurso ali, tá? E a parte financeira, naturalmente, são ações, títulos, dinheiro no banco, esse tipo de coisa. Bom, então, isso daqui tudo são seus ativos, tá? O ativo que você tem. Aí outra parte, que o consumidor também estimaria sua provável renda de trabalho líquida de impostos pagos ao longo da sua vida profissional. E aqui que entra a parte da previsão. Estimaria sua provável renda de trabalho líquida, tá? Líquida é que você está já descontando os impostos aí que você está pagando, né? E aí, se você pode estimar a sua renda líquida, né? Então, lembra disso, líquida, renda do trabalho líquido, estou descontando impostos, tá? Você pode estimar sua renda de trabalho líquido ao longo da sua vida profissional, ou seja, à medida que você vai trabalhando, envelhecendo e coisa do tipo, você pode calcular o valor presente dessa renda esperada do trabalho líquido de impostos, tá? Com isso, ele teria uma estimativa do que os economistas chamam de riqueza humana,
em contraste, naturalmente, com a sua riqueza não humana, que é a riqueza financeira e a riqueza imobiliária. Somando todas as riquezas humana e não humana, ele teria uma estimativa da sua riqueza total, tá bom? E aí, como se poderia decidir, com isso, ele poderia decidir gastar, quanto gastar da sua riqueza total. Uma hipótese razoável que ele decidiria gastar uma proporção de sua riqueza total que lhe permitisse manter aproximadamente, o mesmo nível de consumo a cada ano da sua vida, tá? De novo, hipótese da suavização do consumo. Por hipótese, você tenta suavizar o consumo ao longo da tua vida. Lembra lá do nosso... Aí, como é que o Modigliani tratou isso? Né? Poupo na juventude, faço um estoque de riqueza, aposento, começo a consumir a minha riqueza, e quando eu chego no final da minha vida, eu consumi minha riqueza ali e mantive o consumo constante. Aquele triângulo lá do ciclo de vida do Modigliani. Já o Friedman, como é que ele trata isso? Renda permanente e renda transitória. A renda permanente é aquela que eu acredito que, na média, eu vou receber e eu consumo a maior parte dela, e a transitória é aquela que eu não estou esperando, que pode aumentar, que pode diminuir. Então, o que eu faço? A transitória eu poupo para tentar suavizar o consumo ao longo da minha vida. São duas formas diferentes de compreender como é que o consumo... Enfim, são duas formas diferentes, mas possuem o mesmo fundamento, né? De que você quer manter o seu consumo estável ao longo da sua vida. Tá? Uma hipótese razoável, que ele vai gastar uma proporção da sua riqueza total, que lhe permite manter o mesmo nível de consumo. Se esse nível de consumo fosse maior que sua renda atual, ele tomaria emprestado a diferença. Se fosse menor, pouparia a diferença. Então, aquela história, né? Se você acredita que no futuro o seu consumo, a sua renda vai aumentar, e você agora não tem o suficiente para consumir o tanto que você gostaria, dada a sua renda, você pode antecipar, né, a renda do futuro para fazer um empréstimo para você ter um consumo relativamente maior agora. Então, enfim, o consumo então vai depender da sua riqueza total ao longo da tua vida, tá? Bom, o CT, né, é o consumo no instante T, e riqueza total é a soma da riqueza humana, riqueza financeira e riqueza imobiliária, mais a riqueza humana no instante T. Essa riqueza humana, que é a renda do teu trabalho, né, ela vai ser o valor presente esperado a partir do instante T da renda atual e futura do teu trabalho. Então, o que a gente vai fazer em termos de matemática ali depois, né? Você vai pegar e vai descontar intertemporalmente toda a renda que você tem no futuro e vai trazer tudo para o presente. E vai somar com a riqueza que você tem atual. Quando você desconta intertemporalmente a riqueza a renda que você imagina que vai ganhar ao longo da tua vida, você vai ter uma riqueza total, agora no presente. E em cima dessa riqueza total é que você vai tomar a decisão de quanto que você vai consumir, né? Então, sei lá, se você acredita que vai ganhar... a hipótese aqui é a seguinte: se você acredita que até o final da tua vida você vai ganhar 10 milhões de reais, então 10 milhões de reais dividido aí pelo tempo que você tem de vida, vamos supor que você acredita aí que você tenha mais uns 60 anos aí pela frente, né? 10 milhões dividido por 60, você vai ter o quanto que você pode consumir anualmente, depois você divide por 12 para saber quanto que você pode consumir ao mês. Essa que é mais ou menos a historinha que está sendo contada aqui, teórica, tá? Bom, aí, naturalmente, você já começa aí a se coçar, né? Pô, será que aí, como é que é isso? E aí, o que ele fala aqui, ó? Essa descrição contém muitas verdades, né? Assim como um consumidor com grande capacidade de previsão, certamente consideramos a nossa riqueza e nossa renda de trabalho futuro esperado quando decidimos consumir hoje. Mas é também verdade que ela supõe cálculos e previsões em demasia da parte do consumidor típico, né? Basicamente, todo mundo, não só é economista, como entende relativamente bem de matemática financeira, valor presente, né? E assim, isso me passa também um pouco impressão, assim,
do jeitão americano, frio, calculista de fazer as coisas, assim, né? Assim, para a gente que é brasileiro, não sei se é razoável achar que o brasileiro age dessa forma, né? O pessoal é meio... Estou me segurando aqui para não falar um palavrão, né? Mas, enfim, né? Meio ruim das ideias, né? As duas palavras que eu pensei aqui são palavrões, então não vou falar, não. O pessoal é meio ruim das ideias, então é meio complicado, né? Mas vamos lá, né? Estamos aqui na teoria. Para ter uma ideia mais clara daquilo que a descrição implica, o que há de errado com ela, vamos aplicar esse processo de decisão ao problema enfrentado por um universitário padrão dos Estados Unidos. Depois vocês leem esse negócio aqui, tá, gente? Isso aqui vai falar um pouco aí das pesquisas e tal, né? E, bom, aí esse problema aqui é interessante, né? Então, vamos relembrar um pouco o que é a história do valor presente, né? O valor presente, ele é o seguinte, ó. Só para ninguém ficar perdido. A história aqui é o seguinte, ó. Vamos supor que você queira tirar... você está aqui em T, né? E você queira tirar aqui em T mais 1, 100. Em T mais 2, 100. Em T mais 3, 100. Tá? E aí você tem uma taxa de juros R aqui, ou I, não sei, de 10%, tá? 0,1. Tá bom? E a pergunta é a seguinte, quanto que você tem que ter aqui em T para você fazer essas três retiradas de 100, 100, 100? Tá? Então, você vai ter que ter um valor aqui aplicado, em que você, quando chegar aqui em T mais 1, aplicado essa taxa de juros de 0,1, você vai tirar 100. Depois, esse mesmo valor vai receber a aplicação do juros, você vai tirar os 100. E aqui, quando chegar em T3, você vai tirar os seus últimos 100. E pronto, né? E acabou. Naturalmente, porque como existe juros, os juros aqui que às vezes dá uma complicada no raciocínio, você não pode simplesmente assumir que esse valor é 300. Tá? Porque se fosse 300, beleza. Se não tivesse juros, se os juros fosse igual a zero, você falaria, pô, 300, né? Eu começo aqui com 300, aí tiro 100, 100, 100. Só que você tem os juros no meio dessa brincadeira, né? E os juros te permite ter um valor aqui em T inferior a esses 10%. Porque o montante total que você vai entrar, ele vai receber os juros de 10%. Então, aqui, ó, esse V aqui, na hora que chegar aqui, você vai ter este valor V aqui, né? Multiplicado por 1 mais 0,1, que é os 10%. Aí você vai tirar 100. Do valor que sobrar aqui, você vai aplicar 10% de novo. Aí você vai tirar 100. E quando chegar aqui, né, vai sobrar, o valor que vai ter que sobrar aqui para você tirar é justamente 100. Tá? E aí acabou o dinheiro por conta do tipo de exercício que a gente fez aqui. Então, como é que você pega e faz esse cálculo? Aí a forma mais fácil de fazer esse cálculo é o quê? Você fazer o desconto intertemporal e trazer tudo para o presente, por isso que recebe o nome valor presente. Então, você vai fazer assim, ó, 100 dividido por 1 mais 0,1, né, que vai dar 1,1, mais 100 dividido por 1 mais 0,1 elevado a 2, mais 100 dividido por 1,01, agora elevado a 3, né? Quanto é que vai dar isso? Aqui é 100 dividido por 1,1. Estou criando o exemplo agora. 100 dividido por 1,1 vai dar 90,9. 100 dividido por 1,1 ao quadrado vai dar 82,64. E 100 dividido por 1,1 elevado a 3 vai dar 75,13.
Aí você soma os valores aqui que você vai ter o seu V, tá? Então vai ficar aqui, ó, 90,9 mais 82,5,64, perdão, mais 75,13. Isso aqui vai dar 248,67, é bem menor do que os 300, né? Aqui, ó. 248. 248,67. Oh, meu Deus. Tá? 248,67. E aí, para você poder entender o que eu estava te dando ali como exemplo, ó, como é que você vai fazer? Ó? Aqui em T, então, você tem aqui em T 248,67. Né? Em T mais 1, você vai ter quanto? 248,67. Isso aqui é seu valor presente, tá? Eu fiz daqui para cá, agora eu vou fazer de cá para cá. Eu tenho que tirar 3 retiradas de 100 aqui. Então, 248,67 vezes 1,1, que é os juros aqui que você vai receber, vai dar 4. 248,67 vezes 1,1. Isso aqui vai dar 273,53,7. 273. 273,537. Aí você vai tirar a conta aqui, ó. Você vai tirar 100, tá? Você quer consumir 100. Então, na hora que você tirar 100, vai sobrar quanto aqui para ter mais 2? Né? 173 vezes 173, vírgula, né? Que é vírgula. 537. 273 menos 100 é isso aqui, 173. Aí você vai aplicar aqui 1,1 de novo, que é os juros, né? Então, menos 100 vezes 1,1, 190. Tá? 190. Isso aqui vai dar... Isso aqui vai dar 190,89, tá? E você quer consumir 100. É isso? Então vai sobrar aqui 90,89. E aí, se não tiver feito conta errada, em T mais 3, 90,89 multiplicado por 1,1 vai ter que dar quanto? 100, né? Que é exatamente aquilo que você queria consumir. Então, vezes 1,1 deu 99,97, né? Aproximadamente 100. Aí tem o problema da casa decimal. Tá bom? Deixa eu ver se todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu, pessoal? Certo. Feijão com arroz para economista, hein? Valor presente está em tudo. Eu dou um pouquinho disso em matemática para economia, né? Quem fez matemática para economia comigo sabe que eu estou repetindo aqui, mas melhor repetir do que ficar passando batido nas coisas. Bom, então, aí qual que é a história aqui, né? Que o cara está contando para a gente. Isso aqui, naturalmente, na tua vida, não vai ser só 3 períodos. Você vai ter toda uma expectativa aqui em relação ao futuro e você vai trazer isso aqui tudo para o presente. Então, vai ser o salário que você imagina com essa taxa de desconto, depois 1,1 elevado a 2, a 3, a 4, a 5, enfim, até o final da tua vida, tá? E tudo aquilo que você trazer para o futuro vai ser o seu valor presente da renda que você espera, tá? É isso daí. Aí vamos ver o exemplo que ele dá aqui, ó. Suponha que você tem 19 aninhos, tá? E mais 3 anos de faculdade pela frente, antes de conseguir seu primeiro emprego. Talvez esteja endividado por ter feito empréstimo para poder pagar a faculdade, talvez tenha um carro e alguns outros bens de certo valor. Para simplificar, né, suponhamos que suas dívidas e suas posses aproximadamente se compensem, de modo que sua riqueza não humana seja igual a 0. Tá? Então, o pessoal lá, em geral, tem que se endividar para
pagar o curso superior deles, né? Porque o curso superior lá não é de graça, né? País desenvolvido, né, gente? País desenvolvido, você tem que pagar o seu curso superior. País pobre que você faz de graça. Então é isso, né? Você começa zerado, essa que é a ideia, tá bom? Mais ou menos o que acontece com o estudante brasileiro. Bom, você espera que o seu salário anual inicial daqui a 3 anos seja cerca de 40 mil em dólares de 2015. Então, daqui a 3 anos, ó, vamos pensar aqui, ó, 3 anos. Então, hoje aqui em T, você está com 19 anos, tá bom? Você está com 19 aninhos aqui em T. E aqui, ó, aí você vai aqui, ó, T mais 1, T mais 2, T mais 3. Você acredita que a partir daqui você vai ter um salário de 40 mil dólares por ano, né? Que beleza. 40 mil dólares. E que aumente, em média, 3% ao ano em termos reais, até sua aposentadoria aos 60 anos. Bicho. Aí tá bom, hein? Então, o que acontece? Ó, T mais 4. Quanto que ele falou que ele aumenta? 3% ao ano. Então, aqui é 3%. 40 mil vai aumentar 3%. Então, 1 mais 0,03. Aqui em T mais 5, 40 mil. Esse valor total aqui vai receber mais um crescimento de 3%. Então, 1 mais 0,03 ao quadrado. E assim até você chegar aos seus 60 anos, né? Então, vai estar elevado a quanto aqui, ó? Então, você está com 19, 20, 21, 22, e a partir dos 22 você começa a trabalhar. Então, é 60 menos 22, né? 38. Então, a tua renda aqui, quando você tiver para aposentar, real vai ser 40 vezes 1,03 elevado a 38. Vai estar bem, né? No geral, não é isso que acontece, tá? Quem está no mercado de trabalho, no geral, acontece daqui, ó. Então, renda, idade. Tá? Acontecer isso aqui, ó. Provavelmente vai acontecer isso aqui com você, ó, que vai para o mercado de trabalho, tá? Vai virar capitalista, ó. Quando você chegar aqui por volta de uns, mais ou menos, 48 anos, sua renda vai começar a cair, tá? Você vai perder produtividade, provavelmente sua renda vai começar a cair mais ou menos aqui por volta dos 48, 50 anos. Tá? De novo, para quem tem um salário associado aqui com produtividade. Essa é a vida, baby. Vai se acostumando, vai se acostumando aí com os perrengues que te esperam, tá? Ou então, né, torce para entrar um ministro da economia que volta a fazer concurso público aí. Para você sair fora do mercado de uma renda variável, né? Bom, então aqui temos modelado aqui, ó. Parece ter mais informação, né? Até os 60 anos. Cerca de 25% da sua renda irão para os impostos. Então tá. Esse daqui, ó, aqui é quando você chegar T mais 22, o cálculo que eu fiz T mais 38, né? Aqui quando você se aposenta, você está com 60 anos. E ele está falando que dessa renda total aqui, 25% você vai pagar imposto de renda. Tá?
Então, menos aqui. Então, o que vai ficar para você? Vai ficar 75%. Bom? Então, você tem que levar em consideração isso daqui na hora de você fazer o cálculo aqui do seu valor presente. Ó, aqui, quando você tiver em 22, que você começar a ter o seu salário, então vai ser 40 mil. Você vai ficar com 75% da sua renda, 25% vai ser imposto de renda. Tá? Beleza. No outro ano, vai crescer 3%. Então, aqui, ó, 40 mil. Tá? De novo, 75% é imposto de renda. E aí você espera que o seu salário ele cresça 3%. Tá bom? E aí, conforme a gente já discutiu, no final aqui você vai ter 40 mil, 0,75. Zero 0,75, 1,1 mais 0,03 elevado a 38. Tá bom? E aí, então, qual que é o objetivo aqui do exercício, né? É você pegar e calcular qual que é o valor presente. Como é que ele escreve isso? Ele vai escrever assim, ó. Eu vou escrever de uma forma mais simples. Eu vou escrever assim porque não tem espaço aqui. Então, esse aqui vai ser seu valor presente. Tá bom? E aí, para calcular seu valor presente, você tem que aplicar a taxa de desconto intertemporal. A taxa de desconto intertemporal, para quando você começar a sua renda, então, ela, aqui, ó, quando você tiver 22 anos, né? 22 anos, você vai, então, antecipar toda a renda que você tem do futuro para esse momento aqui, ó. Quando você chegar nos seus 22 anos e começar a trabalhar. E aí, então, como é que você vai fazer isso, né? Você vai aplicar o desconto aqui que a gente já conversou. 1, qual que é a taxa de juros? Não, ele não deu a taxa de juros, não, né? Ele tá te dando o valor presente aqui sem fazer o desconto intertemporal, né? Tá. Vou acompanhar aqui. Deixa eu só terminar a conta. Deixa eu só terminar a cara da conta aqui. Então, só ver como é que vai. Vou botar aqui, ó, 40 mil em evidência, né? 0,75. E aqui como é que vai ser a evolução? Estou botando 40 mil, 0,75 em evidência, tá? Então, esse aqui vai ser 1 mais 1,03 mais 1,03 ao quadrado, mais até quando você se aposentar, 1,03 elevado a 38. Bom, então esse daqui vai ser o geral que você vai ganhar, né, ao longo da sua vida, sem fazer o desconto intertemporal. Beleza, vamos continuar. Então, ele aqui vai explicar, né, o primeiro termo é o 40 mil, o segundo é o imposto, né, você só vai ficar com 75%, porque você vai ter que pagar imposto. E o terceiro, né, reflete o fato que você espera ter sua renda real aumente 3% ao ano, né, durante 39 anos, que você começará a obter renda aos 22 e trabalhar até 60 anos, né, então 38 anos aqui que você utiliza, né? Bom, como é que você chega, então, nesse valor aqui de 2 milhões, né?
repare que ele não está dando o desconto do valor presente aqui, né? Ele só está fazendo o cálculo do crescimento aqui da tua renda. Ele não está aplicando aqui o valor presente. Mas, como exercício matemático, ok. Como isso daqui é uma progressão geométrica, né? A gente consegue calcular o valor disso daqui. Não conseguiria calcular se fosse infinito, porque está maior do que 1. Para você calcular infinito, quando você vai para infinito, isso aqui tem que ser menor do que 1. Maior do que 1, você consegue calcular. Então, como que eu normalmente faço, tá? Então, eu calculo isso daqui, ó. Então, eu vou chamar isso aqui de Z, tá? Primeira coisa, eu vou chamar 1,03 de beta, para não ter que ficar escrevendo esse 1,03. E esse somatório todo aqui, eu vou chamar ele de Z. Então, eu vou escrever aqui, ó, Z, 1 mais beta ao quadrado, mais beta ao cubo, até chegar em beta 38. Como é que eu faço o cálculo aqui da progressão geométrica? Eu multiplico algum valor beta aqui, elevado a alguma coisa, que quando eu somar isso daqui com a outra série que eu vou gerar, eu elimino aqui os termos todos, tá? Então, normalmente, esse valor é menos beta. Menos beta Z. E aqui vai ficar menos beta ao quadrado, menos beta ao cubo. E o último valor aqui é menos beta 39, tá? Soma essa série com essa série, vai dar Z menos beta Z. Soma isso com isso. Então, simplifica, simplifica, simplifica. Tum, tum, tum. O penúltimo número aqui é o 38. Vai simplificar e vai sobrar esse aqui, 39. Então, vai ficar aqui, 1 menos beta 39. Tá? E aí você coloca o Z em evidência. 1 menos beta. 1 menos beta elevado a 39. Somatório Z vai ser igual a 1 menos beta elevado a 39, dividido por 1 menos beta. Né? Quanto que vai dar isso daqui? Ó? O beta é 1,03. Então, 1,03 elevado a 39 vai dar 3,16... 3,167. E quem que é o beta? 1,03, né? Calculo o valor aí, ó. 1 menos 3,167 vai ficar menos 2, 167, menos 2, 167, dividido por 1 menos 1, 0,3, vai ficar menos 0,03. Então, vou fazer aqui de uma vez, ó. 2,167 dividido por 0,03 vai dar 72,23. Tá? Aqui, ó, 72,2, né? Ele arredondou uma casa. 72,23, um número um pouco mais exato. Então, o valor que você tem, não é o valor presente não, mas a riqueza total que você vai ter ao longo de toda a sua vida, então ela vai ser os 400 mil, 40 mil, vezes 0,75, vezes 72,23. Isso aqui, segundo o livro, vai dar cerca de 2 milhões e 166 mil, tá? Depois essa conta aí você consegue fazer. Bom, 2 milhões e 166 mil, né? Aqui, ó. 2, 166, tá? E aí, então, o que ele está colocando? Bom, se você espera viver dos 19 até quanto? Até mais ou menos quanto? Você espera viver mais 20 anos depois de se aposentar, tá?
Então, suponhamos que espere 20 anos após se aposentar, de modo que sua expectativa de restante do presente seja 62 anos. Então, esses 62 anos vem da onde, né? Você espera viver até os 80, considerando o ano 19 aqui, vai dar 62, né? Faz aí 80 menos 19, soma mais um para considerar os 19 anos de vida. E aí, se você dividir isso daqui, então, por 62, é isso que ele faz, né? Por 62, você vai poder consumir mais ou menos 34.935 ao ano. Tá? Tudo bem? Então, o que você está fazendo nessa história aqui, ó? Você vai receber renda dos 22 até os 60 anos, tá? E aí, uma vez que você tem uma previsão muito acertada daquilo que você vai fazer da tua vida, e vai viver mais 20. E vai viver mais 20, tá? Você espera gastar a tua renda toda até os 80 anos. Então, como você tem uma previsão muito acertada da tua vida, o que você vai fazer? Você vai adiantar desse montante total que você tem alguma grana para poder viver de boa aqui, ó, dos 19 até os 22, tá? Você quer manter a mesma taxa de consumo aqui, vivendo esse período todo aqui, até os 60 anos, com o mesmo consumo, e quer manter o mesmo consumo quando você não tiver renda dos 60 até o 80. Tá? Então, fazendo essa previsão aqui, né, se você tem essa previsão aqui razoavelmente bem feita, então você pode consumir aí ao ano 34.935. Nesse período inicial, você vai tomar um empréstimo, tá? Considerando que os juros aqui é zero, está muito próximo de zero, porque a gente não fez o cálculo do valor descontado. E aqui também você não recebe juros nenhum, não. A gente não está usando juros aqui, não. Tá? Então, aqui, sem juros nenhum, aí você vai, nesse período que você vai poupar, né? E dos 60 aos 80, você vai viver aqui com aquilo que você poupou. Beta. Aqui, ó. Esse aqui foi o somatório. Essa parte que você entendeu por que eu fiz isso? Esse primeiro cara aqui. Bruno. Bruno, tá me acompanhando? Eu só vi sua pergunta agora. Sim, beleza. Aí, Bruno, o que acontece? Você tem que fazer alguma mudança nessa série aqui para poder somar com ela mesmo, tá? Isso aqui é técnica de progressão geométrica, de tal forma que você elimine boa parte aqui dos seus termos, tá bom? Eu estou indo aqui até o 38. Aí eu multipliquei essa série aqui por menos beta. Quando eu multiplico essa série por menos beta, eu vou ter, ó, menos beta z, tá aqui, ó, menos beta ao quadrado, menos beta ao cubo, até o último cara aqui, que é 38, vai ficar menos beta elevado a 39. Isso aqui você entendeu? Escreve um sim aí ou um não para mim. Sim, beleza. Aí o que eu faço? Eu vou somar esta série aqui que eu tenho com esta que eu criei a partir dessa série aqui, ó. Então, quando eu somo isso com isso, vai ficar z menos beta z, tá aqui. Tá? Então, 1, eu não tenho ninguém aqui, repito ele. Beta menos beta, corto. Beta ao quadrado com menos beta ao quadrado, corto. Beta ao cubo com menos beta ao cubo, corto. Vai até o 38, porque eu tenho 38 aqui, o menos beta 38, aí eu corto. O que sobrou? 1 e o menos beta 39, que é o que está aqui. Aí eu isolo o z, que vai dar 1 menos beta,
passo dividindo, e aí eu substituo os valores e acho o valor final. E aí? Show. Tudo bem. Então, isso daqui é uma das formas que você pode até utilizar para a tua vida, né? Agora ele vai falar assim, ó, vamos partir então para uma descrição mais realista, né? Uma segunda reação pode ser que, embora você concorde com a maioria dos componentes que entraram nesse cálculo, você certamente não pretende tomar emprestado, né, os 34.935, os 3 primeiros anos da tua vida aí, né, antes de começar a trabalhar. Simplesmente porque você não tem certeza, né, E aí ele vai dar um monte de motivo aqui para isso. Isso aqui é bem óbvio, né, o banco pode não querer te emprestar, você pode querer juntar dinheiro para fazer uma viagem, né? Você pode achar que o cálculo e as provisões envolvidas está muito acima, você não tem em mente a renda exata que você vai ter, né? O cálculo da riqueza é baseado em previsões, então, assim, é muito óbvio, né? Aí tem umas piadinhas aqui, né? E aí, então, assim, o que acontece é o seguinte, não é tão trivial você fazer isso, né? Obviamente que não é trivial. Obviamente, quando você tem maior segurança no futuro, em termos de renda, né? Você está numa firma estável, você é um cara que entende de contabilidade, está acompanhando os demonstrativos da tua empresa, entende de contabilidade que eu estou falando, não é ser contador, não, tá? Quem trabalha no setor financeiro da empresa aí sabe o que eu estou falando. Você pode acompanhar os demonstrativos de resultados da tua empresa, você pode ter uma segurança se ela está indo bem ou não, né? Ou seja, se você está numa posição legal da tua empresa, você tem uma segurança quanto ao teu próprio futuro na empresa, né? Se você vai sair dali só se for para uma outra empresa para ganhar mais. E assim, quando você está no mercado, dependendo do que você está fazendo, aí, obviamente que eu estou pensando que você vai assumir uma posição, uma position aí na tua empresa, num cargo legal, assim, né? Obviamente que a gente não quer ser babaca na hora de falar de profissões, mas obviamente que você não está fazendo um curso de economia para estar numa posição que você não precisaria de um curso superior. Então, você está se preparando para isso, você deve estar fazendo seus cursos de Excel, você deve estar fazendo seus cursos de inglês, né? Tem muito colega de vocês aí que já está no mercado, que também sabe que tem que investir em programação, enfim, uma série de coisas aí que vocês acabam investindo, que isso vai te dar um retorno dentro da tua firma, ou então simplesmente você quer ser professor, quer fazer um concurso público, aí é outra pegada, da mesma forma, você vai ter uma renda ali, mais ou menos estável. Ou seja, de uma forma ou de outra, você consegue ter algum horizonte de planejamento e consegue tomar decisões quando você tem um horizonte de planejamento razoável, né? Às vezes você faz um consórcio, às vezes você entra num fundo aí que, caso você fique desempregado, você consegue pegar seu dinheiro de volta. Mas, enfim, alguma coisa você acaba fazendo, né? Eu sempre dava esse exemplo logo quando eu entrei aqui na faculdade, quando eu comecei a dar aula no ITR em 2010, o que eu fiz, por exemplo? Eu durante o doutorado, eu consegui ser professor substituto no FMG, juntei lá na época uns 20 mil reais com bolsa, mais essas aulas e tal, morava num lugar relativamente barato, consegui juntar uns 20 mil reais. Na hora que eu passei no concurso ali para 3 dias, olha que doideira, tinha acabado de tirar a carteira. Fui lá na concessionária, dei a entrada dos 20 mil, o meu primeiro carro que eu tenho até hoje custava na época uns 40 mil exatamente, financiei os 20 mil, botei minhas coisas dentro do carro e fui para 3 dias. E nos primeiros 5 meses eu tive que tomar dinheiro emprestado, porque eu não tinha doutorado ainda, e o salário não estava pagando o empréstimo que eu tinha feito do carro e a moradia, né, o aluguel na época lá, que eu estava pagando em 3 anos quando eu mudei para lá. Mas aí, assim,
corajoso? Pode até ser, mas você já tem um horizonte de planejamento, você já sabe qual que vai ser seu salário. No final, tudo deu certo. Mas é isso. Assim, aí é o seguinte, aí você se arrisca mais ou menos de acordo com o horizonte de planejamento que você tem na tua vida, né? Obviamente que quem está ainda então no mercado trabalhando sabe que é muito incerto, então você é um pouco mais cauteloso para tomar esse tipo de decisão, né? Mas alguma decisão você acaba tendo que tomar, porque senão você, por exemplo, comprar uma casa fica extremamente complicado. Você vai juntar dinheiro até quando para poder financiar um apartamento, uma casa, né? Vai ficar morando com a mãe e com o pai a vida toda? Não vai. Então, enfim, você vai ter que tomar decisões. E aí, na hora que você decide comprar uma casa, enfim, você vai ter que entrar no financiamento, né? Você vai ter que detalhar, você vai ter que ficar de olho no financiamento. Se você não pagar, o banco pode ir lá e tomar a tua casa. Se você não pagar, os juros comem em cima. Então, enfim, assim, não é, digamos assim, talvez o exemplo ele não seja legal para você esticar isso para a tua vida inteira, né? Pô, eu vou calcular o meu valor presente até quando eu aposentar e vou suavizar o consumo. Mas, para algumas coisas, por exemplo, um financiamento no apartamento, você vai financiar de acordo com a renda que você espera ter ao longo de um período relativamente longo, né? Se você financiar 32 anos, que é o máximo de financiamento que você pode fazer, você vai ter que ter um horizonte de renda aí da tua família, né? Sua, com a tua esposa, com o teu esposo, ou se você estiver solteiro sozinho, para poder tomar esse tipo de decisão. Então é o seguinte, é completamente real esse exemplo? Talvez não, talvez agora que você é estudante, não está no mercado, ou está no mercado e está recebendo um salário baixo, você não tenha tanta coragem assim, mas em algum momento você vai ter que tomar coragem de tomar algumas decisões na tua vida, né? Aí esse corajoso aí que a Gabriele tá falando vai ter que ser para vocês também, né? Vocês vão ter que tomar coragem de fazer alguma coisa aí para vocês terem um patrimônio, ter a casa de vocês, né? Esse tipo de coisa, né? Bom, então é razoável você dizer, né, que o teu consumo ele depende da tua riqueza total e ele também depende, né, do rendimento que você acredita que você vai ganhar ao longo da tua vida. Então, aqui, ó, resumindo, o consumo é uma função crescente da riqueza total, né? Obviamente que quem é rico, vocês conhecem várias pessoas ricas aí em Três Rios, na cidade que você está, você sabe que eles vão consumir mais, que eles vão viajar mais e nem precisa ficar dizendo isso, então depende, né, do estoque de riqueza que a pessoa conseguiu fazer, que cai um pouco nesse exemplo. De repente você prefere, ao invés de suavizar o consumo aqui esse tempo todo, né, é mais razoável você fazer um estoque de riqueza, né, para poder, enfim, cuidar de qualquer possível problema que vai acontecer, né? E aí, quando você tiver algum estoque de riqueza, né, juntar alguma grana, aí sim você aumenta o teu consumo. E também, sob determinadas circunstâncias, a tua renda menos os impostos, ele vai ser baseado, principalmente quando você quer comprar um carro, quer comprar uma casa, né? E aí você vai ter que entrar em algum tipo de financiamento, algum tipo de coisa desse tipo, tá? E para aposentadoria, sim, também você vai querer fazer alguma coisa em termos de aposentadoria para você, né? Sobretudo se você for aposentar com um valor muito inferior daquilo que você tem de salário atualmente. Então, você vai ter que tomar esse tipo de decisões. Então, a riqueza total é a soma da riqueza não humana, já falamos disso. Enquanto o consumo depende da riqueza total e assim das expectativas da renda futura, né? Enquanto depende da renda corrente, né? Tá. As evidências indicam que a maioria dos consumidores olha para o futuro no espírito da teoria desenvolvida por Modigliani e Friedman, tá? O que é que significa isso? Do Modigliani, aquilo que eu falei, uma parte você guarda e consome na aposentadoria. Do Friedman, né, você consome maior parte da sua renda corrente, né, guarda um bocado, e a transitória você guarda toda.
né? Guarda a maior parte também, perdão. Mas alguns consumidores especiais que têm renda temporariamente baixa, dificuldade de acesso ao crédito, provavelmente consumirão sua renda atual, tá? É aquilo que eu falei do Menkel, né? Quando você tem restrição ao crédito, tá? Aquela linha de restrição intertemporal da renda, ela é quebrada. Você só pode juntar, você não pode se endividar. Independente do que espero que eles acontecerão no futuro. Uma trabalhadora que fique desempregada e não tenha qualquer riqueza financeira pode enfrentar dificuldades para tomar emprestado, visando manter o seu nível de consumo, né? Mesmo que seja muito confiante de que logo conseguirá outro emprego. Os consumidores mais ricos, com acesso mais fácil ao crédito, são mais propensos a dar mais ênfase ao futuro esperado e a tentar manter um consumo aproximadamente constante ao longo do tempo. Então, essa história aqui de suavizar o consumo depende aí, então, se você está rico ou se você está pobre, né? Se estiver pobre, você não vai conseguir suavizar muito seu consumo, não. Se você estiver rico, provavelmente você vai. Quando logo se instaurou a crise de 2015, eu prestava bastante atenção nessa situação de pessoas que ficaram desempregadas e tinham muita dificuldade de reduzir os gastos que elas tinham, né? Então, assim, a pessoa não queria abrir mão do celular, ela não queria controlar nada, né? Gastava-se muito com várias coisas que ela nem tinha noção. Acho que tinha um tal de Doutor Dinheiro no Fantástico, que ficava aconselhando e falando, ó, corta aqui e tal, vamos mudar o plano, isso, aquilo. Tem isso também, tem uma questão de persistência de hábito, que é algo bem notório na economia, tá? Persistência de hábito é quando você tem um hábito ali de consumo, você fica desempregado, né? Começa a gastar a poupança que você tem e não faz o corte logo, não faz a restrição logo, né? E aí você não se endivida com um banco, mas você se endivida na Casas Bahia, que às vezes é até pior do que se endividar com um banco, né? Você está com empréstimo lá, não está pagando, enfim. Essa confusão toda aí que vocês conhecem. Então, como economistas, né, vocês têm que ter uma noção um pouquinho mais exata aí daquilo que vocês fazem, né? Bom, aqui ele vai dar uma discutida nos dados aqui para a economia americana, né? Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui, ó. Após uma queda muito acentuada em 2008, as expectativas de crescimento da renda permaneceram baixas por um longo tempo, né? As áreas sombreadas representam as recessões. Em tese, o que aconteceria aqui, né? Quando você tem uma expectativa das próprias pessoas, né? Dizendo que elas têm uma expectativa ruim sobre o crescimento da renda no futuro, né? A tendência é que elas deveriam reduzir o consumo, porque a ideia aqui, né, é que o consumo está dependendo da renda esperada que você tem em relação ao futuro, tá? Ó, deixa eu ver se está falando aqui do consumo. Permaneceram baixas expectativas de crescimento da renda levaram os consumidores a limitar seu consumo, que por sua vez acarretou uma recuperação lenta e dolorosa. Bom, aqui ele não solta os dados de consumo, né? Mas pegou aqui uma pesquisa, então, se as pessoas acreditavam que a renda delas ia aumentar, né? E aqui pós 2008 teve essa queda muito, 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 muito baixa aqui, né? E o que ele está discutindo aqui no texto é que que o consumo caiu junto, né? Acompanhando aqui essa situação. Bom, aqui, ó, depois lê isso daqui, tá, gente? O consumo pode variar mesmo que a renda não varie, renda corrente não varia. A eleição de um presidente carismático que articule a visão de um futuro empolgante pode deixar as pessoas mais otimistas quanto ao futuro em geral e quanto à sua própria renda e futuro em particular, levando-as a aumentar o seu consumo mesmo que sua renda atual não se modifique. Outros acontecimentos podem ter o efeito contrário, tá? Outra coisa aqui, ó, eu tenho mania de ler de baixo para cima, tá? O consumo provavelmente responde menos do que proporcionalmente às flutuações na renda corrente. Ao decidir o quanto deve consumir, uma consumidora examina mais do que sua renda atual.
Se concluir que a redução da sua renda é permanente, ela provavelmente reduzirá o consumo na mesma proporção. Renda corrente do Milton Friedman, tá? Na hora da leitura aqui, identifique aqui o que é Modigliani e o que é o Friedman. Mas se concluir que a diminuição da sua renda atual é transitória, aqui, ó, Milton Friedman de novo, ajustará seu consumo menos que proporcionalmente. Durante uma recessão, o consumo ajusta-se menos que proporcionalmente às quedas na renda. Isto porque os consumidores sabem que as recessões normalmente não duram mais do que alguns trimestres e que a economia acaba voltando ao nível natural do produto. O mesmo se aplica às expansões. Diante de um aumento extraordinariamente rápido da renda, provavelmente os consumidores não aumentarão o consumo na mesma proporção. De novo, renda permanente transitória do Friedman. É provável que considere que a expansão seja transitória e que as coisas voltarão ao normal. Né? Lembrando, renda permanente, consumo a maior parte, transitória, eu poupo. Tá? Então, ele não está falando aqui imediatamente que é Friedman e que é... Aqui já é Modigliani. As pessoas poupam o suficiente para a sua aposentadoria? Vai discutir aqui. Tá? Então, gente, isso aqui são coisas que são cobradas de economistas, né? Quando você se torna economista, quando você começa a ler essas coisas, né? Tudo bem que ele está discutindo aqui acerca do que as pessoas em geral, na média, né, fazem, atuam, né? Então, a proposta do Friedman é essa, né, que na média as pessoas guardam a renda transitória e consumam sua renda permanente. Isso aí, quando você começa a ficar muito ligado na teoria econômica e começa a conversar com as pessoas, isso aí é um comportamento bem praxe, assim, tá? Estava conversando com uma amiga nossa aqui, ela tinha saído do emprego dela e aí recebeu uma grana, tal, não sei o que lá, né? Aí ela mesma já estava falando, né, tal, esse dinheiro, peguei, guardei, apliquei, não sei o que lá, porque estou esperando até encontrar um novo emprego, para ir depois, então, fazer uma viagem, né? Então, as pessoas têm esse comportamento. E aí, quando você junta teoria econômica, né, é um pouco assim, psicólogo, né? O que o psicólogo ele faz? Ele te explica por que você age sob determinadas formas. Então, a economia, às vezes, tem alguma coisa de psicologia também, que é explicar para as pessoas por que elas agem de determinadas maneiras, né? E aí, o que acaba acrescentando para nós, né? Isso aí, se a pessoa for mais ou menos esperta, além dessas noções de expectativas, né? De tomar decisões acerca das expectativas, se as expectativas são boas ou são ruins, ter conhecimento de matemática financeira, né? E conhecer os produtos financeiros que vão estar disponíveis aí para vocês ao longo da vida, né? Conversar, né? Com quem está no mercado, com quem pesquisar na internet, né? Então, assim, você tem que ser esperto também, né? Não pode ficar esperando tudo cair do céu, achando que tudo vai se resolver a partir de um livro de macroeconomia. Claro que não, né? Boa parte das coisas depende da sua boa vontade de correr atrás, de entender, de batalhar, enfim, estudar, querer crescer na tua vida, né? Querer crescer na tua empresa, fazer um concurso, enfim, ter um planejamento de vida, né? Então, essa parte aí que a gente está estudando aqui de consumo, ele tem muito a ver com planejamento de vida. Como é que você vai planejar a tua vida, né? E aí, quando a pessoa é zerada em termos de conhecimento, é que ela acaba tomando atitudes, enfim, estúpidas, né? Entra numa conta de internet de celular que não tem nada a ver, faz uma puta dívida que não está trazendo para ela utilidade nenhuma, aí a renda no futuro dela fica comprometida por conta de uma coisa que ela fez no presente, que não era para ter feito, então não controla as finanças dela de uma forma legal, de uma forma razoável, né? Então, assim, o que eu falo é o seguinte, você que quer ser economista, que eu sou economista,
no mínimo você não pode tomar umas atitudes dessas. Assim. No mínimo você não precisa ser rico, né? Pouca gente aqui vai ficar rica, um ou outro que vai ficar, né? Mas, pelo menos, dada a renda que você tem, toma decisões sábias, né? Não precisa, enfim, se sua renda está baixa, não vai ficar se envolvendo com compra um carro achando que vai ganhar na telecena. Não dá, gente. Vai comprar um carro, tem que ver PVA, quanto que o carro consome, quanto que ele faz por litro dentro da cidade. O cara compra um carro velho, o que ele gasta consertando o carro, daria para ele comprar um carro novo. Não dá, gente. Tem que. Economista não precisa ser rico, mas ele tem que ser planejado. Tá? Tem que ser planejado. E levanta todas as informações possíveis que estão ao teu redor antes de tomar uma decisão, sobretudo financeira, tá? Porque é isso, meu, entrou no endividamento, tem que ter certeza ali que você vai conseguir dar um jeito de pagar isso. Bom, o que o Blanchard ele faz agora, né? Ele vai pegar parte dessas ideias aqui do consumo e vai passar para investimento, tá? E aí, muita coisa que a gente viu ali, a gente acaba aproveitando, né? Em termos de quê? Em termos de expectativas, né? Então, aqui, ó, como as empresas tomam decisões de investimento, né? Em nossa primeira tentativa de resposta, não sei aonde, uma coisa mais keynesiana, né? Consideramos investimento como dependente da taxa de juros e nível de vendas correntes, modelo SLM, tá? Vocês viram na macro 1, na macro 2 aí. E aí, já entrando aqui na questão do investimento, o que vai mudar em termos daquilo que a gente viu no capítulo, tanto o modelo ISLM como no modelo de crescimento econômico do solo, né? Aí tem várias coisas. Uma é que no modelo ISLM, quando você vai, pelo menos quando eu dou a disciplina, e muito provavelmente o Leandro fez isso também, né? Quando você vai falar de investimento, você pega a visão keynesiana e vai se basear muito naquela coisa da incerteza, né? Enfim, você toma decisão, você não sabe o que vem pela frente, às vezes você realiza investimento e não tem um retorno que você estava esperando, e aí então você só faz um investimento quando você realmente tem algum grau de certeza que você vai ter o retorno, né? Então, o modelo ISLM, né, o modelo IS, sobretudo na visão keynesiana, né, ele era um modelo assim que, em parte, foi muito contaminado pela crise de 29, porque você acaba ali se baseando tudo na necessidade de você ter uma demanda agregada que vá satisfazer o teu investimento, né? Que vai comprar, que vai adquirir o teu investimento, que vai adquirir o produto que você vai produzir com o seu investimento, e isso não está errado. Obviamente que isso acontece, né? Se você produzir alguma coisa e não ter demanda para esse investimento, acaba que você vai quebrar a cara, né? Você vai quebrar, né? Não é só quebrar a cara, não, quebrar tudo, perder teu patrimônio e todo o dinheiro investido, né? E aí, então, mas mesmo assim, mesmo tendo essa informação que é super relevante, né? Tem uma série de questões ali no modelo ISLM que elas não estão muito bem definidas, porque você precisa tomar as outras informações de mercados que você tem disponíveis para poder entender como é que a variável investimento ela tende a responder na economia, né? Então, uma delas, extremamente relevante, que não é assim, digamos assim, Deus na terra e ela no céu, é o mercado de ações, né? Por que o mercado de ações ele é tão importante e a gente tem que falar dele aqui? Porque ele costuma ser um termômetro daquilo que investidores e tomadores de decisão têm em relação às suas expectativas
sobre o que aquela firma ela vai ter em termos de lucro ao longo do tempo, né? E aí, então, na hora que a gente for ler o Blanchard ou o Menkel, acho que está no Menkel, tem uma frase legal do Samuelson, que é que o mercado preveu 9 das últimas 5 recessões, né? Por quê? Porque o mercado ele é muito instável, né? O mercado de ações, sobretudo, ele é um mercado extremamente instável. E aí, então, você tem um componente no mercado de ações que é da extrema volatilidade, que é que é da ganância, que é o pessoal que entra para, como é que se diz, especular, né? Fazer especulação financeira. Tem alguns episódios macroeconômicos que essa especulação financeira ela se torna em maior ou menor grau quando algum agente externo ele consegue tomar controle, consegue influenciar o mercado, né? Então tem vários filmes aí que tratam sobre isso, mas também tem um componente no mercado de ações que é relevante, que é a associação do preço da ação com as expectativas que o investidor, que o comprador de ação tem em relação daquilo que ele espera do horizonte futuro da empresa, né? E essa questão da expectativa em relação ao futuro, ela não é de forma nenhuma trabalhada no modelo de solo. Ela é trabalhada em parte no modelo da demanda agregada por parte do Keynes, mas no modelo de solo a gente nem comenta sobre esse assunto, nem fala, né? Mas, ao mesmo tempo, no modelo de Solon tem uma proposição que é extremamente importante para a teoria econômica convencional, para a teoria econômica ortodoxa, mainstream, né, que é o que a gente está trabalhando, que é a hipótese da produtividade marginal decrescente do capital, né? Que à medida que você aumenta o investimento do capital, né, se a rentabilidade está alta, a tendência por conta da competição é fazer que essa rentabilidade ela caia ao longo do tempo, né? E isso o modelo de Solon ele trata muito bem, ele fala muito isso e é baseado nisso, né? Toda a convergência de toda a questão da estabilidade da renda ao longo do tempo, ele depende dessa hipótese de produtividade marginal decrescente do capital, né? Porque caso contrário as economias, né, cresceriam, lucrariam eternamente aí sem nenhum tipo de estabilidade. Tá? Então, o que é que nós vamos fazer amanhã? Né? Nós vamos continuar no Blanchard, incorporar essa visão de expectativas, de lucros, e como que isso influencia as decisões de investimento. E aí eu vou fazer uma ligação entre o Blanchard e o livro do Mencken, o capítulo Mencken sobre investimento. Tá? E tem umas coisinhas ali entre esses dois capítulos e essa teoria convencional de expectativas de investimento baseado na lucratividade, na expectativa de lucratividade das empresas, né, que tem reflexo no mercado de ações, que está meio mal resolvido. Então, se você não costuma assistir a aula direitinho, fica passando algumas coisas, essa aula de amanhã, eu particularmente sugiro que você fique ligado e preste atenção nela, porque enfim, senão acaba comprometendo aí sua capacidade de entendimento, tá? Bom, então hoje eu quis dar uma esticada aí nessa questão do consumo, introduzir a questão do investimento e falar um pouco do valor presente para vocês. Amanhã a gente volta a falar da questão do valor presente, vai utilizar ele bastante amanhã e, enfim, essa questão não pode estar mal resolvida até amanhã não, tá bom? Então tá, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Alguma questão? Não, tranquilo? Então vou parar a gravação.